Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Pastor Cláudio Machado, né? Hoje é 6 de março de 2023 e estou aqui para mais uma vez nós podermos falar, né? Da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração pedindo direção, né, desta palavra, que seja o Espírito Santo nos direcionando, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para falar mais uma vez do Senhor, para aprender do Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos guiando, nos direcionando, que seja o Espírito Santo revelando esta palavra ao nosso coração. Nós precisamos aprender mais de Ti, ó Pai. Nós precisamos estar firmados mais na Tua palavra, firmados mais, ó Pai, no Senhor, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Por isso eu te peço, Pai, dai-nos agora discernimento desta palavra em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero convidar você a estar abrindo a Bíblia comigo agora, né? Em primeira Josué, né? Aliás, Josué 7, Josué capítulo 7, versos primeiro, que diz assim: prevaricaram e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou-se do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó algum homem a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Amados, então o que nós vamos aprender hoje nessa palavra? A palavra aqui fala, os israelitas, né, são derrotados por causa do pecado de Acã. Então o que nós vamos aprender aqui nesta palavra hoje? Nós vamos aprender que a ira do Senhor, ela se acende, né, contra a vida daqueles que pecam, daqueles que fazem aquilo que Deus não ordena fazer. Então, o pecado de Acã, né, e as suas consequências sobre Israel e a severa penalidade contra Acã e sua família revelam vários princípios de julgamento quando o povo de Deus peca flagrantemente, ou seja, é um pecado, né, que ele já sabia que estava pecando, que não deveria fazer aquele ato, aquela atitude, fazer aquela ação, mas ele fez primeiro. Quando há pecado grave ou tolerância de pecado grave entre o povo de Deus, o que a palavra nos diz? Nos diz que as bênçãos de Deus, elas diminuem. Por isso, muitas vezes nós oramos, nós buscamos, nós pedimos a Deus, né? Mas as bênçãos ficam impedidas, né? Ou às vezes nós perdemos até totalmente a nossa bênção. Então Deus, ele não abençoará um povo que se recusa a tirar o pecado, né, do seu meio. Se nós não retirarmos o pecado do nosso meio, nós não vamos conseguir alcançar a bênção de Deus. Então nós somos servos de Deus justamente para buscar e para alcançar as bênçãos de Deus através de vencermos os nossos pecados, através de vigiarmos, de orarmos, né, e estarmos em santidade diante do Senhor. Segundo, o pecado permitido na congregação do povo de Deus, ele expõe seus membros, né, a influências destruidoras do inimigo. Então, ou seja, quando estamos pecando dentro da igreja, quando nós estamos, a igreja, tem alguém na igreja em pecado, isso influencia o inimigo a tripudiar, influencia o inimigo a reinar na vida da pessoa e às vezes até na própria igreja, até dentro da própria igreja, né, com dois ou mais.
da igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que o pecado ele jamais pode ser permitido no meio do povo de Deus. Se você sabe, descobriu que tem alguém pecando na sua igreja, chama essa pessoa ao arrependimento, à confissão do pecado, né? Ora com essa pessoa, fica sempre atento com essa pessoa para que não traga prejuízo espiritual dentro da sua igreja. Terceiro, se tal pecado for tolerado, quando devia ser corrigido, resultará em juízo, né? No verso 13 nós vemos essa passagem, esse exemplo. Se, no entanto, o pecado for declarado, confessado e removido, voltarão a bênção, né? A presença e a graça de Deus. Então, só quando nós confessamos o pecado, só quando nós arrependemos, é que volta novamente as bênçãos do Senhor. Às vezes você está orando, está buscando, não está sendo atendido. Não tenha dúvida, é pecado dentro da tua igreja, é pecado dentro da sua casa, é pecado no seu trabalho, é pecado na sua vida. Não é Deus que não está ouvindo a sua oração, é o pecado que está causando uma barreira, criando, né, uma barreira para que a sua oração não chegue até o trono de Deus. Então, quarto, o pecado entre o povo de Deus, portanto, deve ser tratado como um assunto de máxima gravidade, né? E precisa preservar a pureza e demandar a obediência. Então, de outra forma, o crescimento espiritual de uma congregação será migrado, né? Ou seja, não será alcançado bênçãos se a pessoa estiver em pecado, né? Ou às vezes até cessará de vez as bênçãos dentro da casa do Senhor. Então foi isso que Acã ele fez. Acã, Deus já tinha falado que não era para levar nada de despojo, não era para pegar nada, né? Que ele ia levantar o povo para derrotar os inimigos, mas não era para pegar nada. Ó, os israelitas, vocês vão vencer, vocês vão derrotar esse povo, essa nação, mas não pegue nada, não carregue nada, tudo que tiver lá, fica lá. Mas a palavra fala que Acã, ele não resistiu, ele pegou uma capa, né? Ele pegou ouro e prata e levou e escondeu. Então, quando o povo foi lutar, aí eles não conseguiram vencer, eles foram derrotados. Por quê? Porque Acã havia pecado. E como consequência desse pecado, né, Deus ele destruiu toda a família de Acã, tudo. Ele, a esposa, os filhos, os animais, tudo que pertencia a Acã foi queimado por causa do pecado. Então, amados, como que nós queimamos o pecado hoje? Queima ele com oração. Queima ele com o poder de Deus, queima ele com obediência, com temor, queima ele com a palavra de Deus, né? Com santidade. É isso que nós precisamos fazer. Não se acomode, não pense que Deus não está vendo, não pense que os tempos de hoje é diferente dos outros tempos, porque não são diferentes. O tempo de hoje, o Deus de hoje é o mesmo Deus, ele foi, é e sempre será o mesmo. Então, mesmo que o ser humano mude, né? Deus ele não muda. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, essa mensagem para você hoje, quero orar com você e pedir a Deus pela sua vida, pela santidade nas nossas vidas, né, diante do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus, conforme está no Salmo 91, peço ao Senhor que venha nos cobrir, Pai, com as tuas bênçãos, nos colocar, ó Pai, debaixo das tuas asas, e que nós sejamos guardados, que nós sejamos, ó Pai, protegidos, assegurados pelo Senhor, que o mal não venha alcançar nossa casa, que o pecado não entre nos nossos corações, e que nós possamos nos santificar, nos purificar cada vez mais no Senhor. Vá de encontro a cada vida que está assistindo esse vídeo. Pai, traga cura espiritual, traga revestimento, fortalecimento, abra o coração dos teus filhos para que o pecado não venha dominar essas vidas. Pai, que a oração deles venha a ser alcançada pelo Senhor, que seja casa de bênção, casa de paz, igreja abençoada, igreja cheia da unção do Senhor, cheia de revelação. Pai, igreja onde o Senhor esteja agindo, curando, libertando, e que o pecado não prevaleça dentro das igrejas do Senhor, dentro das casas, ó Pai, dos teus filhos. Pai, ensina-nos a confessarmos cada vez mais o nosso pecado, tudo aquilo que pecarmos, que errarmos, que falharmos diante do Senhor, que nós possamos confessar
Pai, ao Senhor e confessarmos uns aos outros para deixarmos o pecado e sermos alcançados pela tua misericórdia, pela tua bênção. Em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda fraqueza, toda angústia, tristeza, toda ira, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não provém do Senhor, que não está na tua palavra, está repreendido nas nossas vidas em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, a bênção do Senhor, o Espírito Santo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e as bênçãos de Deus seja sobre este povo que está assistindo esse vídeo, hoje e sempre. Amém. Amados, deixe aí seu like, deixe aí seu joinha, né? E inscreva no canal para que nós possamos continuar com essas mensagens, né? Para que Deus venha nos fortalecer, nos edificar cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus que abençoa. Uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano para todos vocês, em nome de Jesus.